a SEGEP, o departamento que a gente faz parte surge também, né? Ele antigamente era Departamento de Articulação e Acompanhamento da Reforma Sanitária e vira da JEP. Na hora que ele vira da JEP, ele começa a incluir a questão das desigualdades sociais. Então é aí que vem para dentro da JEP a questão da população negra, né? Que é por isso que a gente está aqui hoje falando, entra os quilombolas, entra a população ribeirinha, entra cigano, LGBT. Então todas as populações de situação de desigualdade começam a ser discutidas dentro do Ministério da Saúde, né? E por que a gente fala isso? Porque até hoje, né, eu espero que isso hoje já tenha sido resolvido, isso é um problema dentro do governo, porque teve uma hora que o Conselho Nacional de Saúde colocou, disse, não, olha, isso aí é atribuição nossa, né? Como é que o governo está tomando para si a articulação dos movimentos? E teve um tempo de empate. Qual era o papel desse departamento e qual era o papel do Conselho, né? Que eu acho que vocês viverão agora com a COPI aqui dentro do DF, né? E até que se chegou a um ponto de que a instância legítima de articulação dos movimentos é o Conselho. O Ministério, ele trata do processo de afirmar política. Então, o nosso papel é o quê? Reforçar os movimentos sociais na formatação de políticas afirmativas no âmbito da saúde, né? Enquanto a sua livre argumentação é o Conselho Nacional, né? O local do controle nacional, né? Em 2006, se tem o segundo Seminário Nacional de Saúde da População Negra, no Rio de Janeiro, onde tem pela primeira vez o reconhecimento oficial pelo Ministério da existência de racismo institucional, algo que hoje ainda existe e que é muito velado, né? E em 2006 tem a primeira campanha contra o racismo institucional dentro do SUS, garantindo que dentro do Sistema Único de Saúde via-se as pessoas diferentemente por sua cor, por sua etnia e pela sua origem, né? O reconhecimento disso é muito importante, né? Porque o Sistema Único de Saúde, principalmente, ele trata com um princípio que para nós é muito caro, que é o princípio da universalidade, né? E aí a gente vai ter que discutir o que é universal e o que é equidade, né? O universal, ele é tratar acesso para todo mundo e tratar todo mundo de forma igual. Só que o princípio da equidade, né, até reforçando aqui um pouquinho, inclusive a sua origem, a equidade, essa terminologia que é para nós, ela vem do direito romano, que quer dizer o quê? A retificação da lei para que a lei atinja o justo. O que quer dizer isso? Eu não posso tratar igual quem é diferente. Eu posso tratar igual se todos forem iguais. Então, o reconhecimento das desigualdades sociais impede o uso da igualdade como um direito dado, como um direito inerente a todo mundo, como se todos fôssemos iguais, tivessem as mesmas condições. Então, para poder que essa igualdade ela seja realmente implantada, a gente tem que ter um olhar diferente para os diferentes. E o nome disso é equidade, né, na saúde. Então, é um princípio que a gente trabalha e é muito caro para o setor saúde. Aí, em 2006, a gente tem a aprovação da Política Nacional de Saúde Integrada da População Negra, né? A aprovação dessa política foi ter implantação somente em 2009, né? A sua regulamentação, implantação e formatação em 2009. Tá? Em 2007, se começam a implantação dessa política nos estados e nos municípios, né? Que aí inteira. O Ministério da Saúde, ele tem, na nossa representatividade federativa do país, ele tem um papel muito regulador. Ele não implanta serviços. Todos os serviços são de responsabilidade dos municípios e dos estados, né? O Ministério da Saúde, ele baixa as portarias, ele normatiza, ele fiscaliza e é o principal financiador das ações dos municípios, né? Mais de 60% dos recursos aplicados à saúde no país todo, sem sombra de dúvida, é do Ministério da Saúde, tá? Os municípios que mais gastam em saúde usam 25% da sua participação em saúde, né? Apesar do governo federal, aí uma própria crítica ao governo federal, ele só usa 9% do seu orçamento para a saúde, né? Enquanto os estados estão usando 15% e os municípios usam 25%, né? Então, assim, hoje quem é mais responsável pela saúde que os municípios acaba gastando muito mais percentual do que ganha
do que a própria União. Tá? Em 2007 temos a publicação dessa política, né? A primeira vez que ela é publicada, formatada, né? Que é nós temos, inclusive, podemos passar para vocês, além da política, as bases para a construção da política da população negra. Então aqui tem reflexões para os gestores, como é que você formata a política, como é que você pode implantar, como é que você pode trazer à tona alguns questionamentos que para alguma parte da população é invisível, né? Principalmente aí, a gente que trabalha no contexto do país, para uma parte do Nordeste, onde se diz que não tem negros, né? Inclusive como uma forma de fugir da responsabilidade de assumir uma política afirmativa para essa população, né? Quando a gente não quer trabalhar, a gente diz que não existe, que não enxerga, né? Diferente de outros locais onde a política é muito mais acirrada, né? Como na questão do Rio de Janeiro, como na questão do próprio Maranhão, Bahia, né? Que onde a população negra se faz ouvir, independente do gestor de plantão que lá esteve, né? Porque essas políticas de atividade social a gente faz com o gestor, sem o gestor e apesar do gestor, né? Então a população negra nunca ficou a reboque do governo nenhum para se estabelecer. É por isso que se estabeleceu, né? Hoje tem um espaço, tanto enquanto secretaria que tem status de ministério, como dentro das diversas secretarias que tem dentro da exploração do Ministério. Isso por quê? Porque se fez ouvir, né? Não ficou esperando ser ouvida, nem pediu licença, né? Para poder implantar a sua base. Em 2008, a gente tem a pactuação do plano operativo 2008 e 2011, né? Que 2012 está terminando agora, né? É nesse plano operativo onde se diz o que é que vai ser feito, como é que vai ser feito, com que recurso vai ser feito, é onde se está o coração da política, né? Há uma citação bíblica que diz, né? Se você souber onde está o seu tesouro, me diga onde é que está seu tesouro, que eu te dizer onde é que estará seu coração, né? Então ninguém faz política sem recurso. Ninguém faz política só com blá blá blá, com boa intenção, com boa vontade. Então essas políticas, e aí é uma das coisas que para quem está começando aqui no DS tem que ficar claro, os gestores, para estarem comprometidos com a política da população negra, isso tem que estar na nossa vida. Isso tem que estar dito aonde é que vai gastar, como é que vai gastar e com a parceria de quem. Apesar da gente entender que a divulgação das ideias, que a divulgação dos saberes é importante, com palestra e panfleto a gente não muda a realidade. A gente vai mudar a realidade com ações orçamentárias, com diretrizes orçamentárias e com ações afirmativas concretas para essa população. Então, se isso não estiver descrito nas leis orçamentárias, é por isso que eu estou fazendo esse resgate histórico da legislação, para estar contextualizando o que é que se pode fazer na prática, como é que isso foi construído na prática, a múltiplas mãos e a múltiplos olhares, a gente fica apenas na boa vontade, no blá blá blá, no discurso bonito, né? na retórica, e não consegue fazer ações afirmativas concretas e de fato para essa população. Em 2009, finalmente sai a portaria 992, que institui a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Em 2010, nós temos outro marco importantíssimo, tanto quanto a questão da política, que é o Estatuto da Igualdade Racial. No Estatuto tem um capítulo inerente à saúde, né? Então, assim, no meu ver, esses dois documentos, se eles fossem implantados, a gente não precisaria mais tanta discussão de legislação. Se a gente botasse em prática o Estatuto da Igualdade Racial e botasse em prática a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, muitos problemas nossos estariam hoje na baila, estariam hoje à tona do processo, não estariam resolvidos, né? Porque o racismo não se resolve com portaria e nem com a lei. A discriminação não se resolve com uma lei, né, nem com a norma. Se resolve com o entendimento da população que temos uma dívida social com essa parte da população que não é reconhecida e muitas vezes é esquecida, tanto nas suas questões próprias de saúde e de direitos humanos, né? De 2010 a 2011, né, esse ano, nós temos o decreto, né, algumas pessoas já ouviram falar, decreto 7508, que regulamenta a lei 880,
Nesse decreto tem muito claro a garantia de transparência, integralidade e equidade. Então, a palavra equidade, né, que é um direito de Estado nosso, nunca tinha aparecido em nenhuma norma. Pela primeira vez que ela é escrita no nosso estudo, é com um decreto recém-publicado de regulamentação do direito. Então, a gente reconhece o princípio da equidade e coloca ele como direito. E agora temos, né, na luta, tem o PPA 2012-2015, né, que está na fase final de aprovação e tem que ser encaminhado aí, ao Congresso até o final de agosto, que nesse PPA vão as